Bom, eu acho que o Senado fez alguma coisa boa, né? Disposição permanente e disposição transitória. Acho que isso aí foi bom. E vou dizer para vocês o meu sentimento, né, que eu tenho estudado isso dia e noite, o texto do Código. Acho que as disposições transitórias vai chegar nesse ponto que o André falou, sim. Em relação à lei atual, ao texto da lei atual, vai haver realmente áreas que deveriam ser arbitраção permanente, reserva legal, que vão deixar de ser. É a chamada consolidação. Vai. Agora, há um movimento mundial, os países que degradaram vão pagar um preço alto para poder regenerar tudo, é uma tendência, a gente sabe que é. E o Brasil tem a chance de não ter que fazer esse dispêndio para recuperar, porque o movimento, como eu disse, é mundial. É fato, né? Agora, nós temos que enxergar também que a gente está numa condição extremamente boa ainda em relação ao resto do mundo, porque nós temos 60% do território brasileiro em vegetação nativa, 500 milhões de hectares, isso são os dados que tem aí, do INPE, bom, está dizendo que é absurdo, são os dados da Embrapa e do INPA, né? Conteste esses dados lá com eles, né? Mas são os únicos dados que nós temos, se alguém... Né? E ontem eu tive na Exalc em Piracicaba também, foi dito isso, e o professor Sparovec, etc., ninguém contestou. Então, estou dizendo que eu estou conversando com a universidade, com institutos, né? Então, eu vi que houve um protesto ali. Se tiver um dado diferente, por favor. Né? Igual o dado dos 33 milhões, que o Luizão disse aí que tinha 33 milhões, baseado em quê? Eu tentei buscar esse dado, também não tem esse dado da repercussão, né, da área que é produtiva hoje, que vai voltar para o meio ambiente. É 33, a Exalc acha que é de 3 a 15. Quer dizer, o Brasil é pobre de dados, nós não temos dados, nós não temos informação, nós não temos carta. Né? Infelizmente, isso é uma realidade. Né? Mas eu acho, na minha avaliação, as disposições transitórias, né, vai haver perda, sim, que você está chamando de anistia. É anistia. Agora, gente, a gente tem que compreender, isso aqui eu vou falar agora como agrônomo, né? Quer dizer, o Brasil veio sendo colonizado do litoral para o interior. A primeira mata que foi para o chão foi a Mata Atlântica. Né? Para produzir o quê? Produzir o que nós produzimos hoje. Derrubamos mais que devia? Derrubamos, devia ter pelo menos 20%, temos 7%. Né? Quer dizer, isso realmente, podemos dizer, até um desastre. Vão recompor? Vão recompor o que puder chegar nos 20%. Né? Acho que é uma obrigação nossa de fazer isso. É um passivo que a gente deve para a Mata Atlântica brasileira. Né? Agora, tinha jeito de não derrubar nada? Não tinha. Né? Não tem jeito de sem intervir, produzir alimento, energia, sem intervir na natureza. Se alguém tiver a varinha de condão para fazer isso, me explica. Eu sou engenheiro agrônomo, quero saber como é que faz isso. Né? Então, esse é um aspecto. Então, eu acho que, nas disposições transitórias, o Senado privilegiou o meio ambiente, privilegiou o social, para não tirar gente do campo, porque não interessa expulsar famílias do campo, isso não interessa ao Brasil, na minha concepção, e privilegiou, evidentemente, o produtivo. Agora, nas disposições permanentes, prestem atenção, o meio ambiente reinará absoluto dentro do setor produtivo, urbano e rural. Vocês podem observar o texto, então é uma razão de meio ambiente e um social e um produtivo menor. Quer dizer, tanto é que a regularização de uma propriedade, ela será feita por um técnico do Cisnama. Né? Então, vejam que eu não estou vendo, eu vi o pessoal dizendo assim, vai desmatar o resto do Brasil. Poxa, onde é que o Código estimula desmatamento novo? O que desmatou, desmatou. Está no chão, está no chão. Não tem como a gente, né, chorar esse leite derramado, a não ser recompor o que vai ser recomposto. Né? E uma coisa interessante, o Amapá, né, tiveram reunidos comigo o governador, os deputados estaduais, os senadores... O senhor permita só um minutinho? Porque eu disse, nós subvertemos a ordem aqui, mas é o seguinte, o senhor dizer que não há nada que estimule novos desmatamentos na federação é uma informação seríssima para nós, porque nós temos um ponto de vista exatamente oposto. Tá, então deixa eu falar não o que é pode passar batido uma afirmação desse tipo. Tá, mas eu quero saber onde que o Código estimula isso, porque tudo veda a conversão de novas áreas, inclusive criação de uma nova APP, que 25 a 45 graus era permitida a conversão e hoje não se converte mais áreas de 25 a 45. Uma nova APP, tá, de uso restrito, mas se você não pode converter, é uma nova APP. Né? Quer dizer, então, são ganhos que a gente tem que observar lá. Né? O Amapá, por exemplo, tiveram comigo semana passada, não querem
a condição de que, se o Estado tiver 65% de unidade de conservação e terra de índio, reduzir de 80% para 50% a reserva legal. Eles não querem. E só o Amapá tem essa condição, e talvez Roraima e o Pará podem chegar nessa condição. Quer dizer, tá bom, eles querem ser um modelo diferente, por que não deixá-lo ser um modelo diferente? Perfeito, né? Então, não tem nada contra uma situação dessa do Pará. Mas eu quero saber, sim, onde é que, a não ser nessa condição dos municípios, os municípios ficam, o município tiver mais de 50%, né, de terra indígena em unidade de conservação, pode reduzir a reserva legal de 80% para 50%. Talvez este seja um dos pontos na Amazônia, né, que pode ter alguma coisa em termos de desmatamento, pode ser. Mas se ele chegar em 65%, o ganho, segundo o estudo da própria Embrapa, monitoramento, gestão territorial, né, o ganho para a cobertura vegetal pode ser maior do que a redução dentro da propriedade, né? Então, eu gostaria de saber, né, me apontem, né? Ok, perfeitamente. Eu quero saber onde é que estimula desmatamento nesse novo código. Pois não. Tá, são vários dispositivos, depois a gente pode até te apresentar por escrito isso. Eu vou te dizer apenas 3. E antes disso, dizer que um dado relevante, para além do dado de que 60% ou 55% do país tem floresta, por exemplo, vou te dar um exemplo, nós podemos te dar depois esses dados por estados na região da Mata Atlântica. No Espírito Santo, mais de 60% dos municípios do Espírito Santo têm menos de 10% de vegetação. E mais de 40% dos municípios têm menos de 5% de vegetação. Então, nós não estamos falando simplesmente de biodiversidade, nós estamos falando da própria produção agropecuária, que daqui 10, 20 anos, quando a gente poderia ter um mínimo de vegetação assegurando a sustentabilidade da produção, nós vamos ter o esgotamento da própria produção e acesso à água, né? Esse dispositivo que o senhor citou, da redução da reserva legal de 80% para 50%, sem fazer referência a que ela só se aplica a áreas já desmatadas, é um estímulo direto para novos desmatamentos. A redução, no caso dos estados amazônicos, né? Esse que o senhor falou mesmo, o senhor mesmo já citou um. Eu vou economizar. Um outro dispositivo, esse que reduz a reserva na Amazônia de 80% para 50%, caso os estados atinjam 65% de UC. Isso, para o estado do Pará, por exemplo, é uma bomba. É uma bomba. A gente não tem um número quantificado de quanto isso pode significar de desmatamento legalizável no dia seguinte à entrada em vigor da lei. Nós não temos esse controle, né? Eventualmente, hoje, nós temos um governo que não quer desmatar, mas amanhã isso não... Né? Nós estamos fazendo uma lei que supostamente deve servir para vários anos. Um outro dispositivo, que foi aqui bastante aprofundado nesse seminário, foi o que trata das áreas úmidas na Amazônia, né? A não inclusão de parâmetros específicos para as áreas úmidas pode significar, pela modificação do conceito de área de preservação permanente, que deixa de ser a área máxima e passa a ser a área ao leito regular, pode significar também a autorização de novos desmatamentos, né? Então, são vários dispositivos, eu citei apenas 3 aqui, a gente pode citar em outro momento, apresentar alguns outros, né? Queria aproveitar, deputado, se o senhor permite, ou o senhor quer... Eu, pessoalmente, eu disse que eu sou agrônomo, mas toda a minha atividade docente de pesquisa foi em economia. Mas uma das coisas que eu aprendi enquanto agrônomo é o seguinte, é que a área de preservação permanente é uma coisa assim que não devia ter nem discussão. É diferente do tema da reserva legal, que nós sabemos que é polêmico, não é? Mas a área de preservação permanente, para qualquer pessoa que tenha tido... um ano de agronomia, não precisa nem ter feito o curso todo, sabe que é uma coisa que a gente devia considerar, eu não sei se a palavra correta é essa, mas é o seguinte, é sagrado. Bom, pelos dados que o senhor acabou de citar, o professor Gerdes Parovec, pelos dados deles é o seguinte, o Brasil hoje tem um déficit de 55 milhões de APPs, somando tudo. É difícil estabelecer quanto é de encosta, quanto é de topo de morro, quanto é de... Isso é mais difícil, mas o total ele tem, 55. Desses 55 milhões, apenas 10 a 11 milhões são atividades produtivas agrícolas. 44 milhões são pastagens. Vamos considerar aí que existam algumas dessas pastagens que sejam até justificadas, o produtor leiteiro lá do seu estado. Mas o grosso, quer dizer, tem uns 40 milhões de áreas de preservação permanente que estão com coisas que são chamadas de pasto
e que vão simplesmente ser consolidadas. Um outro ponto é o seguinte: no intuito de proteger a agricultura familiar, usa-se esses 4 módulos. A diferença entre o que são as propriedades de 4 módulos, que pode ser pura e simplesmente sítios, porque não são, mas, na verdade, áreas que nem constituem, não são produtivas, é simplesmente áreas que estão esperando valorização, que é a maior parte disso, é muito maior do que a área que está, de fato, com a agricultura familiar. E, nisso, a gente poderia, daqueles 44 milhões que sumiram das APPs, tem mais aí uns 30 milhões de hectares brincando, de áreas que serão, assim que a lei for promulgada, altamente valorizadas, porque vão ficar desobrigadas de respeitar a APP. E terceiro ponto, nós temos uma lei de crimes ambientais que foi votada nessa casa, que é estudada nessa casa durante 10 anos, que foi a primeira regulamentação da Constituição. E da Constituição. A partir de 99, qualquer pessoa que tenha desmatado sem licença cometeu um crime. O texto, simplesmente, não é nem que anistia, a palavra não é anistia. O texto do Senado é um indulto a todos os desmatamentos que foram feitos de 99 para cá, claro, sem licença. Os que foram licenciados é outra coisa. São 3 pontos que não têm a ver com a questão específica de incentivo a novos desmatamentos, mas que são, assim, prejuízos tão grandes à própria agricultura brasileira. Eu não acho que é uma questão aqui de falar isso é meio ambiente, aquilo é produtivo, não sei o quê. Eu acho que qualquer agricultor saberia, entenderia e entende que esses 3 pontos são tremendos prejuízos que estão embutidos dentro do texto legal, e eu gostaria de saber se o senhor concorda. Mas, antes disso, queria dizer o seguinte: o senhor não respondeu à pergunta se estaria de acordo em uma discussão mais calma e... Bom, com relação ao tempo aí, é claro que eu como relator não posso definir nada a não ser atender aos anseios da sociedade e, evidentemente, dessa casa, né? Eu não tenho pressa, o meu relatório, se a votação for terça, estará pronto na segunda, né? É um compromisso meu. Se estender mais uma semana... Sim. Nós não achamos democrático. Tá, tudo bem, mas... Porque uma matéria dessa complexidade, se o senhor apresentar o seu relatório na segunda-feira, e se eu fosse deputado, eu ia pedir no mínimo 1 mês para ler. Tudo bem, mas isso aí tem os trâmites regimentais que pode ser feito, né? Poder pode. Pode, isso aí pode. E não acredito que alguém está querendo passar rolo compressor numa matéria realmente tão importante como essa. Pode fazer a leitura do texto, pode deixar para votar na outra semana. Isso é uma questão de combinar com o presidente da casa, isso não tem problema nenhum, né?